Leonard passou por algo muito semelhante no ano de 1950, quando fora convidado pelo Dr. Tozer para pregar em sua igreja em Chicago. O hotel onde Ravenhill e o seu amigo estavam dormindo começou a pegar fogo de madrugada por volta das 3 da manhã, e ele imediatamente precisou ajudar o seu amigo e se lançar de janela abaixo a fim de se salvar. Fato é que a sua coluna partiu em várias partes, seus pés foram esmagados e ele teve muitas lesões pelo corpo. Ele ficou engessado quase que o corpo inteiro até o pescoço e não conseguia se mover. A sua esposa Marta, que era enfermeira, ficou com ele e o ajudou durante esses anos de recuperação. É algo muito angustiante para um pregador ativo como ele. Tinha seu nome já em anúncios dos jornais e estava bastante ativo pregando, recebendo muitos convites. Meditando nisso mais tarde, ele aprendeu uma valiosa lição, a lição de adorar a Deus. Essa era a única coisa que ele podia fazer, adorar a Deus. Nos últimos dias da sua vida, lá estava ele novamente, imóvel, sem conseguir fazer nada, a não ser levantar a mão em adoração enquanto ouvia aqueles bons hinos que ele tanto falava. No dia 15 de outubro, Marta escreveu aos seus bons amigos, Billy e Bob, sobre a condição de Leonard. Queridos Billy e Bob, agradecemos sinceramente por sua carta e cheque. Seu amor foi tão importante para nós durante esses muitos anos. Vocês e sua família têm um lugar especial em nossos corações. Len passou uma semana no hospital e então o trouxemos para casa. Sua condição continua igual, talvez um pouco mais fraco, mas ele está muito tranquilo. Ele está recebendo oxigênio e fluidos. É tão bom ter Paul aqui para ajudar com estas máquinas, além de ajudar de várias outras maneiras. Ele e sua família me dão uma grande força e conforto. Mantemos os antigos hinos tocando dia e noite. Len gosta deles e muitas vezes levanta as mãos em louvor. Amor para vocês e toda a sua família, Marta e Len. Um mês depois, o Billy e Bob receberam outra carta de Marta. 15 de novembro de 1994. Queridos Billy e Bob, obrigado pela carta e pelo útil presente. Eu espero que vocês dois e sua família estejam bem. Não houve mudança na condição de Len. Amanhã fará 7 semanas que ele sofreu derrame e os médicos dizem que ele pode não durar mais 2 semanas. Ele está tranquilo e não parece estar sofrendo, apesar de perceber que não consegue expressar seus pensamentos, o que deve ser difícil para ele. Eu gostaria muito de saber o que ele está sentindo, vendo e escutando o Espírito, mas isto nos foi negado. Ele ainda ama que toquemos os mesmos hinos antigos, e às vezes ele ainda levanta sua mão esquerda em louvor. Tem sido um longo jejum para ele, quase 50 dias sem comer, apenas um pouco de nutrição por meio de tubos. Com amor, Marta. A eternidade foi a coisa mais importante na mente de Leonard nos seus últimos anos, e agora ele estava pronto para entrar na glória eterna. Ele amava um poema que foi enviado para ele anos antes pelo autor Walden Parker. Daqui a 100 anos. Não fará muita diferença, amigo, daqui a 100 anos, se você vive em uma monumental mansão ou na beira do rio, se as roupas que você usa são feitas sob medida ou de retalhos, se você come grandes filés ou feijão e bolo, daqui a 100 anos isso não fará diferença. Não importará sua conta bancária ou o tipo de carro que você dirige, pois o túmulo reivindicará toda a riqueza e fama. E as coisas pelas quais você anseia, há um prazo que todos nós devemos obedecer, e ninguém se atrasará.
Não importam todos os lugares que você visitou, cada um respeitará este dia, este prazo. Nós apenas teremos na eternidade o que doamos na terra. Quando vamos ao túmulo, podemos salvar apenas coisas de valor eterno. O que importam, amigo? Será que importam os ganhos mundanos pelos quais os homens se afadigam? Pois seu destino estará selado, veja daqui a 100 anos. Uma noite, quando ficou claro para David Ravenhill que Leonard nunca retornaria para sua consciência, ele sentou ao lado da cama do seu pai e começou a escrever sobre ele. Ele escreveu: Eu conheci um homem que deu sua vida ao fogo do avivamento. Ele orava de dia, ele orava de noite, para realizar este desejo. Ele tinha apenas uma obsessão: ver uma gloriosa noiva, vestida em pureza perfeita, trazida ao lado do seu noivo. Seu poder no púlpito era alcançado por poucos, e ainda assim ele amava o armário, ali a sós com Deus. Enquanto outros ansiavam pelo aplauso dos homens, pela fortuna e fama, ele tinha apenas uma ambição: exaltar o nome do seu mestre. Por 80 anos ele viveu, apenas pela eternidade, um homem de fé e sabedoria e verdadeira humildade. Ele sabia que um dia teria que ficar perante o trono do julgamento de Deus, e então ele correu para obter seu prêmio, para completar a sua missão. A fortuna que ele deixou para trás não foi de ações ou de ouro, mas de vidas transformadas e desafiadas. Suas histórias ainda não contadas. A vida não tem privilégio maior que o que eu tive, de conhecer este grande homem de Deus e tê-lo como meu pai. Em uma carta para sua amiga Martha Plum, Leonard havia escrito anos antes: Cante, Martha, pois todos devemos estar cantando uma nova canção em breve. Estas palavras se tornaram verdade para ele em um lindo domingo, quando Leonard tranquilamente dormiu com Jesus ao meio-dia do dia 27 de novembro de 1994. Naquela ensolarada manhã de novembro, um homem morreu tranquilamente no leste do Texas. Uma vida de 87 anos que passou a vapor. Uma vida solitária que tocou inúmeras vidas. Apenas uma vida que logo passará. Ele muitas vezes citou este poema, e agora era verdade para ele. Não houve cobertura da mídia ou manchetes sobre sua morte. Como Winky Pretney disse, poucos vieram ao funeral, mas também, toda a sua vida, ele direcionou os homens e mulheres para longe dele e para perto de Cristo. Por que sua morte deveria ser diferente? 18 anos antes, Leonard havia escrito para um amigo sobre ter a graça para morrer. Este pensamento veio a mim hoje das Escrituras. Cristo tomou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Que triunfo para ele! Ele acabou com a morte ao morrer e então trouxe a vida eterna da morte. Ele disse: Tenho as chaves da morte e do inferno. Ele é o rei sobre a morte, despedaçando o domínio do túmulo. Apenas o cristão olha para a morte nos olhos sem temer. Isto me lembra da mulher que veio para John Wesley pedindo que ele orasse para que ela morresse com graça. Ele se recusou e ela perguntou o porquê, e ele respondeu: porque o que você precisa agora é viver com graça. Que verdade e como precisamos disto todos os dias. Que bênção que a graça é gratuita, a misericórdia é gratuita e o amor de Deus é gratuito. Leonard recebeu 72 anos de graça em sua vida e agora ele teve a graça para morrer. Leonard disse após a morte de Keith Green:
Deus enterra seus trabalhadores, mas continua com seus trabalhos. E agora, 12 anos mais tarde, era a sua vez. Eu me perguntei se Leonard teve algum arrependimento durante sua vida. Se sim, devem ter sido poucos. Ele havia expressado apenas um arrependimento no seu último ano. Ele disse: se eu tivesse passado mais tempo sozinho com Deus, em vez de pregando e planejando como eu iria mudar o mundo, eu teria sido um homem muito diferente. Marta escreveu para Billy e Bob após a morte de Lem. Queridos Billy e Bob, obrigado pelo seu cartão e cheque hoje. Vocês são tão gentis. Eu realmente agradeço suas ligações, amor e orações. Lem agora está em glória com o Senhor, que ele amava supremamente e servia tão fielmente. Que êxtase e alegria que ele está sentindo, finalmente em casa. Sem mais dores ou fardos que ele sempre carregava. Ele viveu para a eternidade. Com amor, Marta.